Sa para quem vota vota. De nossa edição de hoje, nós temos uma conversação com Zoraida Cecília, candidato número 3 da lista do Partido Quem. Quem está Zoraida Cecília? Bom, Zoraida Cecília está Yudi, tata bonariano, mama Yudi Corsou. Toch com a família Nandi Boneiro. Eu nasci no bairro de Buena Vista e não passei minha infância. Me recordo com me trabalhava muito mais ativo. Me trabalhava organizado por coisas no bairro por alpa e eu houve muito na minha idade minha hanchicas. Depois na houve tempo minha maior na divorciar. Minha mama me aqui da Corsou conosco, então me tata bebê Boneiro. E na nossa queda biba ter comida, aí me recorda. Mas a situação na casa não está mais bom. Agora nós decidimos beber basicamente ela na Mundo Novo. E na minha juventude, mas passa minha juventude em bairro de Mundo Novo, também da roupa que eu escolhi estava sucedendo tempo e me recorda o fel de Mundo Novo, me recorda a casa de polícia, me recorda a minha juventude junto com minha amiga e amigo na bairro. Depois de par de anos de bando de Mundo Novo, junto com a banda de casa de polícia, me assim te paixão toch de mirar-me de uniforme de polícia. Então, ela spreekt me aan. Toch me tá gente que gosta de ajuda sempre. De minha família mesmo, minha irmã mais grande, nossa família de 5, minha sou maior. Então, a maioria bia me apoiou de mama de casa. Pero toch na idade jovem, ora acaba minha escola secundária, minha será dentro do setor laboral, mas temporariamente para ajudar minha mama na casa e ela. Assim, eu vou trabalhar. Depois, ora me estava trabalhando na minha mãe para ir à polícia. E ora é 1 de dezembro de 1988, eu dentro da escola de polícia, na Rio Canário. E na minha começar a escola de polícia, dezembro que Deus quer, me está há 33 anos laborando em Corpo Policial Corsou. Descrevi-vos em uma palavra. Me está gente que custa ajuda. Muita papia roupa por convencer gente a ficar na solução, pero ora me papia roupa como te mira ena não está seguindo e se também parte menos bom, me te pensa você tem que não ora aí, pero me tem gente se como te quer com se me não logra coisa, me te quer parte se te financia. Que para ser feliz? Gente no gente papia verdade comigo, então respeitar-me. Kita para respeito, kita para verdade, então isso é a coisa mais importante para mim. Coisa que a mim valora a roupa de vida. Zoraida tem eu? Sim, eu tenho uma família de 4 eu tenho 2 homens, 2 mulheres, então um neto. Minha irmã mais grande tem 30 anos, então minha mulher mais chiquita tem 15 anos. Então um neto de 3 anos. Quando anda experienciar o cambio de na mama de polícia e agora que vai dentro da arena política? Minha sempre está dizendo, agora minha casa, mama, rábia, que está por perto de polícia para mim, vir com esse mama, assim, está o estricto, está querendo maneira nada e gente como tipo atender com nada para trabalho. Se é assim de vida, também na mesma como eu estava tratando hala minha atenção, não mama que está por perto de polícia um rato. Então, ora eu tomo uma decisão de dentro da arena política, me diz não, está não meeting, dus mas papel com não, então na vez não mama vai para pessoa me saco vou pôr. Durante que eu estava por mesmo como presidente da comissão central de sindicato, eu estava dentro do sindicato UPA, me estava dentro do postura diário do sindicato de polícia NPB e nana me agora acercar para virar presidente de CCVV que está para a comissão central de sindicato, não? Como é prometendo muito. E seguinte ano também eu acercar para a vice-presidente também acercar. Então, e não toque me parte toque como está cerca do governo, então mirando esse me diz não, esse aqui é bom chance para toque me acortar na comunidade, porque são eigenlijk para dentro da arena política a comunidade vai ajudar, vai salvaguardar na direita não. O ponto não débil, Zoraida. Mi ponto débil, wow. Porta ora me sinto com ele a traicionar-me, então toh eta poni para que tu rato bisa
de como não acercar-me, assim, esse é o meu ponto débil. Qual é a boa característica não menos bom? Menos bom. Porta na casa, para mim, eu não estou, pelo que não te bisami, tá? Como está roupa, está controlando a roupa. Então, esse, para mim também, para não também, nós vamos diminuir. Está controlando a roupa, está contra a roupa, quem aceita, ainda vou conhecer, quem da sua família não. Esse não está bisami, quando não te gosta, a roupa de Pero se você quer ter coisa que vai criar, para motivo que botar polícia? Sim, me te querer ser, me te querer, todo botar polícia, sempre porque para eu não crente amigo, não tá bom amigo, pero tem a boa tem outra coisa mamãe. Então se você vai dar contra cada dia, quem aceita, me vou conhecer sua maior não, então me não é hora virando grande, anda pensando não, muito grande, muito independente, de contato mamãe te queda riba e caminho e pero ya, então algo de boa que botar ler after que não. Eu tenho laga los, laga boiuna começar a planta grande, laga na mesmo conhecer o mundo. Pero aí é que suceder portar algo que você tá nang arriba, que é coisa suceder que na vida back cerca bo, bimbi sabo bama, mama sabama tá ter a som, me tá tem que seguir mama seu conselho fala assim, né? Sim, na eu me back por na escola, sim. Ok. Que tá motivado de vida? Em vida, o que está motivando em vida tá com tem roupa coisa bonita. Então, anche que eu passo dentro de minha vida, se eu foco se eu coisa bom, seguro para adelante. Mas esse é o ponto que cada gente segundo a mim, tem o foco se eu é coisa bom de vida. Importa chiquito que tá, hecho que tá bom, esse torna mais coragem, mais ganas de seguir. Pode ter problema se a gente tá se redo riba bo? Tá molestado? Você me passa over de dia. Então, bata algo que bata molestiando, você me bisa me tá querer, mas me acercava, se não faz algo que não gosta, acercava você sabe se, pero me passa over de dia, você me bisa, toco não passa nada desse, a passa acaba. Se eu faço redo de boa, passa acaba, a papel acaba, Deus, como tu consegue? Bota cabeta? Mirando de duas formas, cabeta para botar iger para você algo. Sim, entender que verdade, se não são coisas, se eu digo, me punta são coisas, que me busca para me ser melhor, para me ter informação correta, para me não papel coisas que não sabe, se me bem cozinhar mesmo, me gosta de cozinhar, se me não sabe, me chama, me não sabe, como está essa coisa aqui? Esse é o cidadão. Ok. Bota perdonar é fácil? Você mira uma ajuda me roupa que sei. Até isso me botou me perdonar, para somar. E você me está perdonando a história. Se agora esse ele dá me roupa que né, então me está perdonando, pero toh é o que a passa, me está poner como parte de vida, como uma ciência de vida. Bota ambicionar para dia vou vir uma pessoa importante? Mirando como está vendo eleição para parlamento, está querer que o email que bota do parlamento bota importante para o povo, para sombra, não está mirando o que a favor significa para nós. Então, está querer importância no sentido de fazer de boa maneira maneira misterta. Então, para mim isso é importante. Ora, vou fazer de boa maneira misterta, então o país, o povo, gosta do que botar assim, automaticamente bota importante para nós. Pode ter acontecimento ou algo que passa com a vida que ainda está molestado. Então, como está dito que está aqui? Se a mim está querendo, a minha milhão de dois acidente, então, mirando que não queda bom, então cada viagem com mim ele me está bem back, não? Então, a minha me está querendo Deus que tem vida, pero toque fisicamente não queda bom. Então, se toque cada vez que ele cai, não, então você está bem back, então me está dizendo, uau. Com muito que está bom, então, não está bom mais. 100%. Para buscar ajudança, você pode passar over de parte aí? Sim, me busco ajudança, você parte a roupa, mas vai me arrasta a roupa abrir. Agora, sim, minha parte, então, segundo está curando, se você mira, você conta, ele vira menos. Ele vira menos. O que você está fazendo no tempo livre? No tempo livre, me está gosto de dormir, sossegar meu corpo, me gosta de cozinhar, que também paixão também, me gosta de cozinhar. Então, esse de duas coisas a maioria é muito assim. O que é coisa que mais você gosta de cozinhar?
me gosto de cozinhar lasanha de seafood. Variável, sabe? E bem aqui, me tá keep it in mind. É coisa mais importante de meu make-up toss. Puiro, você me chama make-up. Puiro me tá falando. É meu concerto que vai chegar de visitar? Concierto la mi va. Es un de Casaf. Ok. Casaf. É auto de você. Un SUV Jeep. Que eu posso pôr na Arábia? Primeiro aberta la mi va. Me será fácil, pero se o ende você é um custo também você vai depois você não está me tá queimando. Você anto caminha pero me será fácil, então esse é o ponto de que forte de mim. Não será fácil. Eu dominar isso é bom. Então faça coisa para coisa light. Ok, muito bom. Boa música preferida? Soft. Gosto de música romântica. Ok. Quão importante família tatava? Muito importante. A sombra, filho chiquito, e maior não a separar, então me te diz não, toque que outro para a minha família, então me te querer ser a poner me toque, anche me te mama solteira agora aqui, pero me a luta pela minha, então não saco não tem 100% de sostém a cerca mim, então para a minha família é muito importante, porque me te boca para assim mais tanto possível com mama com tata para junto, assim por lanta na yuna, que norma e valor na maneira me certa. Então como eu me tá, mas me faz de me tata para lá. Então você sente, você me reback na nossa comunidade, também dá tata não tem, então essa se falta, a necessidade tem. Aunque o mama tem, o mama luta com a yuna, pero é parte paternal, bem casa é importante. Que coisa boa interessa? Agora que atualmente, se me lida a arena política, me interessa em para a de vai adiante. Para nós como políticos, tem a verdadeira causa, o motivo para brigar para a comunidade como se rege. Então, eu quero, ora vou que se de momento, vou ter corção na pecho, vou ter rende, sua segurança, sua futuro na pecho, vou ter brigar, vou trabalhar de maneira mais tal, me poner assim. Esse é muito querer, cada um de nós como político, não pensa que nós estamos contrincante nem inimigo, nós juntos nós vamos lograr, sabe, corção adiante, corção mestre, ela resenha bem. Ora vou 30 e pico anos como polícia, como vou descrever a carreira como gente mulher e contra de colega masculino? Usa tem coisa que passar, me hope importante of lá em poner assim que a poner no wake-up me mind e dizendo van me recorda parente passar nós só para ter uma ação então me recorda colega disse não tem polícia sombra não é polícia tem que me diz sempre mas cara que pensamento que bota polícia bota não é polícia bota polícia mesmo coisa que não importa assim não é também assim pero sempre bota que não é então não ali para a diferença com não tá tendo bom não extremamente importante sabe agora não se acham não tem você não tá sendo lá parte dele não é pero como gente não é me atravo bom de meu colega não que conta algo que passa Cuba no momento que você arriba trabalho sempre a queda de momento me te guarda caso que horrível me te batata na Saint Martin o tempo é então Humber asesinação sua pareja então ela morreu então que não saco não sai em saco e então se estava tão cosco já cada vez você vê como ele porta assim na cruel esse é aquele momento você então cada vez me mira a coisa não passa me te diz tá tem coisa passa mais era pero como polícia você passa de outra coisa então me te quer que é parte me se tem para que tu na dieta para vem de polícia também tem uma sessão também está papia para desligar o mês de coisa que da passa de bacaia não se não se está em place que quer bem correr policial por só correto como polícia último dia na aqui to
Posanto tá de tiki luz negativo, começa a mesora gente na comunidade tá bula riba mesora como polícia, orgo tende coisa que passa, então com o povo tá reaccionar riba o trabo. E tá sido lo? Claro, é assim, não? A sombra, a sombra que está atrás está em confrontar com o problema ou opinião não público. Então, muitas vezes, é uma tristeza para o corpo mesmo também, a sombra, está bote o corpo que está garantizar a segurança do país, está bote som que tem função exemplar. Então, muitas vezes, cada coisa que passa tem um motivo de como. Kita quer o corpo mesmo está sanya sumes, está forjado sumes, dor de isso na aqui, anche nota bom, a sombra tem cabo de luz negativo, pero tem momento sim que esse não está se dando o corpo, não me se dá o corpo mais. Kita quer, então kita convenci que tu rende, tu colega não que tá mira o que está passando, você tá para que tu rato diz que não só que da atrás bahas e coisa maneira meseta. Panta e polícia exemplar, posso poder dar conta com nós a segurança, com a segurança nós são que não sei, nós são que funciona que bisa não, e uma também nós como não ídolo, não role model, então esse é coisa que está passando agora aqui, que kita quer que nós temos para que na je, então bem que controle social do corpo mais pronto que está possível. Sindicato não aboga, roupa aí passar sem então kita quer agora que chega hora para nós fazer bem com ele. Se Soraida tem que oportunidade para entrar no parlamento, nós está tendo tanto grito como Ministério de Polícia. Com Soraida está querendo vai ajudar ou contribuir na essa para recrutar jovens, pero jovens você, em verdade você não está solamente que vai vir a polícia para sobre a banda e não também não pode com proveito, mas daadwerkelijk também é coisa que como chamada. Você para aí passar minha parte essa aqui para sombra personalmente como Soraida não te quer que nós temos propaganda vir a polícia a puxar, pero tu ainda tá bisa, tu ainda saco hora na solicitar não tem salário, pero não bisa grande polícia bota gana essa aqui para sombra e rouba não como bem também é sem não te quer bom se tem mais voorlichting maneira antes para escola pas ainda que tem rouba que tem informação hora é informação então se não me tem polícia para sombra e informação a tocar não para sombra é também folder bisa por exemplo vira polícia bota começar a ganhar tanto sem so uma roupa desempregado, roupa drop out. Então me querer nada esse como solução, não como vocação. Então esse é diferença. Me querer hora de meter no parlamento, lo que me que vai back peta, tu na mais informação for de na escola de polícia. Que men rende eu pede escola básica bem arriba e tá informação que o polícia traz, como está traz que está para pé. Então, de mês, que dá densamente, te ora bisa não toch wel, porque sentir essa que também vocação, então bisa vai bem. Nosso Ministério de Polícia tem sistema para recrutar polícia, pero me quer tem parlamento, nosso atender-se, o povo merece visibilidade de polícia. Seguro. Melhor dia de minha vida. É o melhor dia de minha vida. Me quer dia minha diga na minha casa. Itu o melhor dia de minha vida. Seguro. Como também era bocas perfeito? Mi casa perfeito. A perfeição para mim não existe. Pero me tem sempre, não quer casa, me quer lugar. Então para mim lugar perfeito, se você me por vez assim, tá lugar que me tem paz, tranquilidade e respeito. Então amor também é importante, então Deus na primeiro lugar. Bota creyente, bota querer em Deus? Claro, me creio em Deus. Claro, é minha força, é minha fortaleza. Como você descrever a relação com Deus? Minha relação com Deus está sempre a mim com ele, maneira de dizer, bem campo. Até papi com ele, maneira que papi manda com você aqui. Assim, assim, de meu irmão, papi com ele, maneira de papi com você. Então, todo mundo entende papi com ele. Então, se me senti forte, Deus a mim não está gente que está a fácil, pero minha relação com Deus é muito íntimo.
Hopi via bota tenena ta bisa ku polista nanta comunidade ta mira eigenlijk een police como um robot. A bota mama de you, bota nieto, a bota de acordo com a ponência aqui. No, não é robot. Portanto, a interpretação de com dorku eta opgeleid si militair. Então, se tanto vai PC, se tanto vai P. Dus tanto toch depender também, então vista depender a pessoa mesmo, a polícia. A polícia passa flexível. A polícia pode tolerar, pode depender da situação, pero me quer dorku nanta ora um rende mira um rende de uniforme, e acaba de pensar eta civil militar, mas eta strak. Me quer eta pensar nanta pensa assim. Pero a polícia basta social. Então, é importante também para uma polícia, como isso está strak, como isso está flexível, depende com, como isso está mais social, para não poder ganhar a confiança do povo. Ok. Nombrame três coisas que o Soraida não por viva singe. Três coisas que não por viva singe. Minha família, não por viva singe, dus meu ministério, não te quero comer, lá me põe assim aqui, Yunnan. É difícil saber essas três coisas. Eu não seguro, então vou na minha vida. Boa família. Sim. Boa família. É importante. Vai conhecer momento difícil da minha vida? Sim. Sim? Sim. Dia me estava a divorciar. Aunque está chiquito, pero está difícil para mí. Pero pasa over. Estaba assim duro com e tem mesmo aquela cinta também, não concorda? Sim? Sim. Se eu walk back, tem acontecimento na minha vida que eu bisa me que hacia de novo, algo que passa na minha vida que eu bisa me que hacia de novo. Por exemplo, botava ta casar. Lobo bisa agora aqui que bota parar para for ta algo que me quer assim de novo, você bo falho não, etc. Então bota bisa sim, mas vai, mas analisar na direita não, pero você me dá abrir porta, por exemplo, se me quer casar. Você mais que pensa duas vezes, mas pensa que, por exemplo, isso mas eles dizem que a turma só tem que tá na tumele, porta assim, por bem back no tumele. Se ma pensa hopi, ma pensa così, por bem back porta no não tem decisão, só decisão tá na tumele. Vou trabalhar stress? Sim. Sim? E por trabalhar stress, sim. Se dia vou estar lá, turcos que vou fazer a bairro-bes. Como está assim? Como está sentindo? Bom, em princípio, agora vou ir a casa para dizer, vou analisar o que é o bairro-bes. É importante para analisar o que é o bairro-bes. Então, no próximo dia, vou evitar de assinar. Isso é importante. Ora, um quarteiro vez, sempre vou analisar o que é o bairro-bes, que momento o bairro-bes é o que o bairro-bes está de momento, está de momento, ou de outro bando, então, para você, não, esse falta aqui, quando não se assim, mas evitar de assinar. Para explicar acaba a decisão para o 30 política, que a decisão aqui estava fácil para a tomar, então você aqui é reto está encerrar? Sim, estava fácil de com. Se não tem sindicato, eu estou cerca de governação, mas estava tem plataforma de maneira mais não acaba, então eu também recomendo por mim. Eu também recomendo cada decisão, então tem já governação, para mencionar número, não tem na mesma regra. Tem lei não estipulada para não tem na mesma regra. Então você bisa, outro bando de mesa, de como não importa e outro bando de governo para assim mesmo. Então ora não ora acerca para ter na política, mas bisa não. Kita vai ter para me sabe me capaz, me sabe com me cercar, sempre vai botar mais experiência, pero me sabe que ora botar trabalhar conforme lei, regra, procedura. Você vai ter uma governação sólida, transparente, isso é importante. Então, esse que ora acercar, mas bisa não. Em princípio, essa que é o último step para depois chegar para a direita. Lo que a mim estava também por mim.
foto doi fo a sera conosci tem um programa que ela sera conosci um tiki com Zoraida Cecília bisa gente foto do di com e tingo vota pa Zoraida Cecília ribalista di quem. Bom, um, primeiro lugar, kita querer em regra com lei, com procedura, kita para esse, kita querer ora e foto do e comunidade vai ver pensa e aí não passa com o tá batata e atualmente com o a beira com pobreza a crescer verdade tá batendo covid também acaba de na situação pior por me que sei posto tá batata menos bom então me querer tudo o que me explica a comunidade tá na altura de gente cosco não sa então não mestre volta para o vai dilante e gente que está su curva aguardo valorizar. Nós queremos invertir em gente, agora invertir em gente, e nossa proposta é bom. Anterior, PC e votador, não me separa roupa, mas o votador sabe que tem que votar, isso é importante. Sabe de votar, então naturalmente, vota para partido Kem, lista número 7, clô de ouro, então número 3. Ok, roupa bom. Nós não podemos vai Zoraida para sobra nós de nos sponsor da Botanical Sense of Nature amuleto de suerte. Ok. O mês dia 19 tá hopi gente tá den mesmo competência para dentro do governo para todo competir então amuleto de suerte tá trabalhar specialmente com pedra não pavo a senhora com atraente por sobre um amuleto de suerte e pode pensar de roupa suerte dia de mas danke me dá apreciar também Bofra Agencies de Black Opal atrás paquete no saco botar uma preciosidade caba pero para o dia é bom você tá on flick kubo usando o produto nang aqui pasina bo vai depositar bo voto. Mas danke. Kita apreciar isso aqui também. Ando danke pela oportunidade. Kita querer ku mita bata tiki mas vai tiki mas leu, pero mita querer ku nanta apreciar. E tudo nang kuta mira agora kita apreciar. Sim. Hopi danke e primeiro lugar hopi suerte para dia 19 próximo. Mas danke, Colita. Mas danke.